5. Boa noite, pessoal! Hoje é dia 24 de julho de 2023. A gente está entrando no ar com o programa Resenha nos Esportes, que hoje está sendo gravado, certo? Para que deixe bem claro para vocês, porque a gente estava com um probleminha no estúdio. Boa noite, Janderson. Bem-vindo à bancada. Boa noite, querido. Boa noite, pessoal de casa. Vamos para a resenha. Boa noite, Ricardo. Boa noite, amigos. Boa noite, internauta. Vamos embora para a resenha, que a gente tá com muita coisa hoje. Bom, a gente vai começar com o que a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar. O quê? O quê? O quê? O Brasileirão da Série D. Certo. Onde a gente aqui tá no estado de Pernambuco. E a gente vai começar falando pelos dois times que jogaram o Brasileiro da Série D desse ano de 2023. O Santa Cruz. A gente tá falando aqui, eu e o Ricardo na bancada. Famoso agonia. O que é agonia, velho? A gente estava sexta-feira aqui falando na bancada que o Santa Cruz precisava de uma série de resultados para se classificar para a próxima fase do campeonato. Até o Sargento Garcia prendeu o Zorro. E prendeu. E prendeu o Antônio Janderson porque o Santa não fez. Eu vou passar só antes da gente aí. continuar, porque a gente tá tentando resolver uma situação. Programa ao vivo é assim, tá ligado? É gravado, mas a gente não é nada gravado com edição, não. Então vai ser tudo como se fosse ao vivo. É na lapada. É, na lapada aqui. Não tem esse negócio da gente gravar e cortar, não. Você que tá no canal aí, se inscreva, curta, compartilhe. Mesmo sendo gravado, você dá aquela força e deixa o comentário aí para nos ajudar. O Santa Cruz precisava de uma série de resultados para se classificar no Brasileiro da Série D. Aí vamos lá, os resultados que eles precisavam. Campinense e Pacajus. Deixa eu abrir aqui no grupo do Santa Cruz. Pronto, grupo 3. Grupo 3 do Santa Cruz. O Santa Cruz precisava do Campinense e Pacajus. Que o Campinense vencesse. Isso. O Campinense fez a parte dele, ajudou o Santa Cruz, tentou ajudar, ganhou de 3-2 do Pacajus. O Campinense fez a parte dele. Aí eu vou pular pro outro jogo do time do campeonato dessa rodada, desse grupo. Potiguar e Nacional de Patos. A gente falava aqui que o Nacional de Patos tinha que ganhar para ser o líder sexta-feira. E o Nacional de Patos não fez o dever dele e ficou no empate em 0-0 com o Potiguar. Aí o outro jogo do grupo foi Souza e Globo. O Souza estava tentando a classificação para ser o primeiro. E conseguiu. Conseguiu ganhar do Globo por 4-0 e ganhou. E o Santa Cruz ficou Iguatu, né? Iguatu. O Ibis fez até uma brincadeira hoje que tava rolando. Iguatu, né? Mas aonde? Eu tô Iguatu. O Santa Cruz perdeu pro Iguatu, sétimo colocado do grupo. E... Pode falar. Não tem o que dizer, né, cara? Porque é o seguinte, o Santa esses milagres aí, como o Janderson falou, e infelizmente eu acredito que o Santa não estava a fim de se classificar, entendeu? Tava um time sem alma em campo, um time com muitos desfalques, entendeu? O time levou um gol aos 8 minutos do primeiro tempo, pensando que ia reagir, não reagiu. Chiquinho, pelo amor de Deus, se esqueceu como é que se joga bola. Tinha trabalhado Galeana no final de semana. Enfim, essa desclassificação da Série D do Santa não terminou ontem. Isso já vem um efeito dominó de um bocado de tempo, administração errada, porque a situação do Santa não tem o pré-sal, não tem um buraco onde fica o pré-sal, pronto. Além disso, o Antônio Luiz Neto já declarou que não vai se candidatar a presidente do clube, mas vai deixar o sucessor dele, que é Sandro Barbosa. Então é gato por lebre. Hoje a loja do Santa Cruz amanheceu depedrada, né? Como se isso fosse resolver Agora a situação. Não, mas isso aí é vergonhoso. Resolver, né? Isso aí a gente não entendeu? concorda. E agora fica o Santa para torcer pro Retrô,
porque o Retrô subindo, conseguindo acesso, o Santa vai ter a possibilidade de disputar um campeonato nacional ano que vem. O que eu só fico pensando é o seguinte, veja. Brincadeiras à parte, eu falei a Ricardo lá atrás que eu não sei porque ele ainda insiste. Porque torcer pelo Santa Cruz é aquele camarada que adora sofrer. É dormir com a vela pingando o dia todo em cima da testa dele, a noite todinha na testa dele. Se acaba conseguir ter alegria nisso, é torcer pelo Santa Cruz. Então eu acho que, sinceramente, tem coisa no futebol que tem que se repensar. E o Santa Cruz tem que se repensar. Porque, veja, nem a SAF dá jeito. Tentaram comprar, ele não quis vender. Porque tiveram 2 chances de ser comprado esse ano, não quiseram vender. Aí eu acho assim, o Atlético está muito melhor financeiramente do que o Santa Cruz, porque está na primeira divisão, o Atlético Mineiro, mas vendeu. Por 3 bilhões, não foi? O dinheiro, Bahia o América vendeu. Mineiro. O América Não, Mineiro. Foi 2, eu acho. 2 2,5. Na verdade, o negócio do Atlético Mineiro é ruim. É ruim. Não, é porque o Atlético Mineiro ele foi vendido na seguinte forma: 915 milhões de reais. Tome lá da. Mais a dívida de 1,7 bilhões de reais que ele tem que pagar. Essa SAF que comprou vai pagar. Então, não vai pagar, não. Não, ela vai negociar e pagar Não, parcelado. Vai não. Pelo menos o que eu li da O matéria. que o Atlético deve, essa é uma coisa que vinha se falando lá atrás. Para o Atlético, um dos 4 mecenas, dos 4 R's. Eles emprestaram dinheiro ao Atlético, eles endividaram o Atlético, que já tá e o Atlético teve que ser vendido a ele. O Atlético não pode ter nem disputa, não pode entrar ninguém para disputar, porque como existia a dívida com eles, que são 4 irmãos, 4 empresários, então o Atlético foi vendido a eles. Aí é muito bom, eu endivido um time, que o Paulo Nobre podia ter feito isso com o Palmeiras, quando saiu emprestando dinheiro ao Palmeiras, pronto, agora vocês vão ter que me pagar. Não tem como pagar, me vende. Então não tem nem barganha de preço, entendeu? Então assim, não foi bom o que o Atlético fez, mas ele achou a saída dele. O Bahia achou a saída, o Curitiba agora achou a saída, né? Roberto Justo comprou o Curitiba. Aí o Santa Cruz deve estar nadando em dinheiro, resultados muito bons, porque ele decidiu que não quer ser vendido. E a dívida é de 237 a 247 milhões de reais. Chegou um investidor, se não me engano foi Zé Neves. Só que eu estou aqui com um investidor do Newcastle da Inglaterra. O time mais rico da Europa, né? Não quis negociar. Eu queria entender isso, sabe, Antônio Janderson? Felipe Neto, que é o maior youtuber brasileiro, quis comprar. Quis comprar, até bem lembrado. Mas então... o que é que Felipe Neto entende de futebol? Ele foi patrocinador do Botafogo. Ele patrocinava o Botafogo, ele e o irmão dele. São botafoguenses, eles têm lá uma franquia. E eles patrocinavam o Botafogo. Pronto. Pode ver, o patrocínio no ano passado do Botafogo, o patrocinador forte do Botafogo era o Felipe Neto, antes da SAF. E aí... Mas no caso, era uma empresa de coxinha que aparecia estampado na camisa. Porque não era Felipe Neto na camisa. Porque é o time deles. Eles torcem pelo time. Mas vamos botar a empresa da gente para patrocinar. Igual a Crefisa faz com o Palmeiras. Com Leila. Que Leila Pinheiro é a dona e faz os investimentos. Que coisa boa. Vocês tem uma coisa boa da Leila. Eu não sabia como tava. Assim, o time sem mundial é engraçado. Você sabe que o nome Crefisa lá, a Crefisa paga, Master, né? Que era fantástico quando foi feito. Não sei se vocês sabem, mas tudo do Palmeiras só pode ser Crefisa. A camisa de treino do Palmeiras tem que ser Crefisa. A frente é Crefisa, atrás é Crefisa. Tudo é só Crefisa. Tem Crefisa. Mas ela só paga pelo Master. A manga é brinde. O lado é brinde. A traseira, nem o número atrás, que do Flamengo, por exemplo, tem. Antigamente tinha TIM. O Flamengo tem TIM hoje. Lá deles tem que ser Crefisa. Então só é 104 milhões de patrocínio. Aí o Flamengo tem tudo divididinho. Até tão um meme rodando na internet que eles estão zoando. 205 milhões a camisa do Flamengo. A do Palmeiras 104. E aí? Esse é o grande problema. É isso quando tem alguém investindo no time, que é isso que a torcida agora está reclamando, pedindo para ela sair. Porque assim, quanto valeria a camisa do Palmeiras? Vamos lá, se a do Flamengo vale 205 milhões, quanto valeria a camisa do Palmeiras? Imagino eu que no mínimo, de 150 a 180 milhões. Por cima, né? Mas você vê, tem um patrocinador só para a camisa toda e ela não paga o valor todo.
Meião, tudo do Palmeiras é um patrocinador só, é Crefisa e Fã. O Flamengo fechou um contrato agora, essa semana. No caso, a Fã não paga nada. Não, porque a Fã é brinde. Mas veja, o Flamengo fechou essa semana um patrocínio da Texaco só para camisa pré-jogo. Aquela camisa que o jogador entra para camisa de treino e pré-jogo. É. Então, entendeu? E o do Palmeiras tem que ser Crefisa. O contrato que ela fez. Só Crefisa. Que isso na lei. Porque há um conflito de interesses. Como é que eu mando num time, eu sou o presidente do time, e a minha empresa patrocina aquele time? Ela pode endividar o clube para poder fazer o mesmo que o Que é o que aconteceu no Atlético, né? Que no caso, a dívida do Atlético, ela foi, tipo assim, extinguida pelos 4Rs por conta deles mesmo, que é a dívida deles. Então eles vão extinguir a dívida e vão dizer, ó, o time agora tem dinheiro. Só que, aí veja só o que os 4Rs fizeram pelo Atlético, que eu venho falando lá atrás. Eles contrataram jogadores como Hulk, como Paulinho, tá agora. Só que assim, também, né? eles têm a obrigação de pagar os jogadores dele. Sabe por que é que Alan teve que ser vendido? Porque para pagar a outra parte do time, os mecenas não botam dinheiro, não. É que eles trouxeram. Então, como é que fica um time que parte ganha em dia e parte está atrasado? Entendeu? Então, esse tipo de problema que gera. Por isso que eu estou dizendo que gerir um clube tinha que ser cobrado mais responsabilidade. Que é o que tem faltado no Santa Cruz. Tem faltado responsabilidade com quem assume aquilo ali. Porque tem um ativo que é a torcida. E grande. Tem um estádio para gerar renda. Você vê uma coisa. Quem é a maior torcida do Brasil? A torcida do Brasil é o Flamengo. É a que torce contra o Flamengo. Qual é a segunda maior torcida do Brasil? A do Flamengo. Não seria a do Corinthians? É. Não, a do Flamengo. Qual é o segundo maior público do Brasil? Quem ganha mais dinheiro com o público no Brasil hoje é o Flamengo. Qual é o segundo? Santa Cruz. São Paulo. E o São Paulo é o segundo time que mais ganha dinheiro com o público no Brasil. Desculpa, o Santa Cruz está em 10º. Se o Santa Cruz estivesse na Série A, ele era o 10º maior público de arrecadação do Brasil. Agora, veja só. Se o São Paulo não tem a segunda maior torcida do Brasil, por que ele tem a segunda maior arrecadação? Então está se fazendo as coisas de uma forma melhor. E olhe que o São Paulo não é exemplo de gestão no Brasil hoje, não. De jeito nenhum. Já foi no passado, hoje não é. Mas ele consegue fazer dinheiro com o ativo que ele tem. Então o Santa Cruz consegue fazer dinheiro com o ativo dele. Precisava trabalhar com esse ativo de maneira a ajudar o clube. Né? Agora precisava de responsabilidade. O Ricardo falou tudo agora. Aí a gente tem também no Brasileiro da Série D o Retrô. O Retrô foi um clube que, abrindo aqui o calendário dele, elenco, notícia, classificação, calendário dele. Ele teve... só tá aqui o calendário futuro. Foi do grupo 4. É. Ele foi o líder do grupo, 26 pontos. Perdeu quando podia perder. Ele teve 3 empates no começo, depois teve 1, 2, 3, 4, 5 vitórias, mais 2 empates, mais 2 vitórias e 2 derrotas quando podia perder. 2 únicas derrotas. Tipo assim, perder. Ele teve 5 empates e 7 vitórias. E depois disse, posso perder agora que eu tô classificado. Com aquela gordurinha, como diz. Então, poupa jogador, vai descansar quem pode machucar, vai recuperar quem tá machucado. O Retrô tá de parabéns. Perdeu do Cruzeiro de Arapiraca e perdeu ontem do Falcon. Os próximos jogos do Retrô, já que ele foi classificado para 16ª, 16avos de final, no caso, a Pacajus, dia 29, ele vai a Pacajus jogar com o Pacajus. De passagem, pegou um confronto bom. Pacajus é bom para ele enfrentar. Haja visto o que fez contra o Santa Cruz. Né? Primeiro jogo do Pacajus Santa Cruz mostrou bem quem é o Pacajus. Então, assim, o Retrô tem um caminho tranquilo para ir para as oitavas. E o Retrô joga com o Pacajus na volta, dia 5 de agosto. Na Arena de Pernambuco. Dia 5 de agosto. Que observação, já vi uma foto aérea da Arena, não sei se vocês viram. Eu tô até com ela aqui, vou mostrar a vocês aqui no estúdio. Que pena. Que pena que a Arena tá mostrando que realmente é um elefante branco. Tá faltando cuidado com a Arena. Muitas arenas pelo Brasil estão nessa mesma situação. Um exemplo é a Arena Pantanal, que foi o elefante branco. Ali é um jacaré branco, né? Pantanal. No Pantanal é jacaré. Porque ali foi feito para os Jogos da Copa, né? E depois ficou só evento. De samba, o que for. Aí a gente teve um jogo ontem que foi de fazer calo na vista. A de cima é a Arena em 2000 e agora em 2023.
2020, 2014, no caso, né? É. 2014. 2023. Falta de estrutura. Porque o Estado assumiu, né? O Estado assumiu. Tudo que cai na mão do Estado a gente já sabe como fica. E não temos o que dizer do Estado que vai gerir um bem dessa magnitude, né? Até porque eu não sei porque Estado gere estádio. Não tem Qual é o time de futebol do Estado? Não Eu queria saber. É por isso que eu digo, lá no Rio, aí o Engenhão, que é o Newton Santos, aí fica o Botafogo. Cara, tem que ser vendido, cara. Ou aquilo ali, você... Mas o Maracanã é bem cuidado. Mas é bem cuidado porque tem que ter time de futebol cuidando. O governo ele não consegue manter. Não. É a melhor coisa do mundo é tirar isso da mão. Vende, pô. Faz um consórcio lá e vende o estádio. Olha o Pacaembu em São Paulo. Tá tendo que passar por... Ia virar um shopping. É que a opinião pública bateu em cima, tudo estão recuperando o estádio lá. É porque o Pacaembu tem história, né? É histórico, mas tava lá largado as moscas. Porque Palmeiras fez sua arena. Corinthians fez a arena dele. São Paulo tem o Morumbi. Quem vai jogar lá? Então o Pacaembu ficou as moscas. O Pacaembu só tem um campeonato que rodava lá, que era a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a final. Porque não era todos os jogos lá, não. É só uma final. Só o campeonato. E diga-se de passagem, um dos estádios mais bonitos do Brasil, mais lúdicos para este jogo. A gente tem agora no Brasileirão da Série C, que deu calo na vista ontem, Náutico e Remo. Náutico e Remo. O jogo do Náutico ontem parecia dois times que estavam se conhecendo, sabe, Antônio e Janderson? E para você internauta. Agora, engraçado é o trocadilho, o Náutico e o Remo. Náutico e Remo, isso, entendeu? Parecia que estavam se conhecendo, um jogo ruim, um jogo sem ataque, um jogo sem gana, horrível. O Náutico só teve uma chance de fazer gol aos 49 do segundo tempo, se não me falha a memória. E olhe lá. Vale se ressaltar. Terminou 0-0. Vale se ressaltar que o Náutico tá a uma vitória do líder do campeonato. A Série C tá horrível de assistir, cara. Se você olhar, olha aí quantos times tem que tá a 3, 4, 5 pontos do líder. Do oitavo até o primeiro, que é o Brusque, é 5 pontos a diferença. É 21 o Bernardo, Paysandu 21. O Brusque é o primeiro. Aí tá ruim quem tá atrás, tá ruim quem tá na frente. 26, 25, 25, 24, 23, 22, 21, 21. Esses são os pontos de cada um até o oitavo. Que vem Brusque, Operário, Amazonas, Botafogo da Paraíba, Náutico, Volta Redonda, Paysandu e São Bernardo. Esses são os 8. Parabéns, e dou os parabéns aqui pro Paysandu, que tava fora. Contratou Hélio dos Anjos e tá recuperando o time, viu? O Paysandu vem subindo, ganhou o Repá, como diz, né? O clássico lá no futebol paraense, né? Então não brinquem não se o Paysandu subir para a Série B ano que vem, viu? E é uma pena ver o Pará, um estado como o Pará, os dois times longe das duas primeiras divisões do brasileiro. O Remo e o Paysandu. O Remo hoje é o 16º. Tá ficando na Série C. Nem pra frente, nem pra trás. Ele tava na zona de rebaixamento. Ele só saiu da zona porque empatou com o Náutico. Ele só saiu da zona porque empatou com o Náutico ontem. Aí a gente vai pro Brasileiro da Série B, que ontem teve também aqui no... Ô Antônio, e assim, o Remo saiu da zona. Mas ele tá com a mesma pontuação. Ele tem um jogo a mais. Se o Floresta ganhar, ele volta pra zona de rebaixamento. Porque os dois têm 14 pontos. Só que o Floresta tem um jogo a menos. Aí a gente tem o Sport Clube do Recife, que foi até o Maranhão, até o Castelão do Maranhão lá, em Sampaio Correia. E num jogo horrível feio de se assistir. Tá aí você que viu. Eu ouvi, você assistiu, eu ouvi. Ouvindo ele já foi ruim, imagina assistindo. É porque o narrador ainda melhora muito, viu? Mas foi uma desgraça. Mas foi uma desgraça. Ontem foi uma desgraça. O Sport voltou o G4. É o terceiro com 35 hoje. Num jogo de fazer calo na vista. Mas a gente tem que verificar que agora começou o segundo turno, né? Acabou o primeiro turno. O campeão do primeiro turno foi o Novo Horizontino. E a gente vai ter o início do retorno.
do Campeonato Brasileiro. Já o Sport pegando o CRB em casa. Dia 28 de julho em casa, 9h30 da noite. Tem 28 é quinta-feira, não é isso? Lembrando que o primeiro turno não terminou ainda para 3 times, né? Pra 4. É, certo. Não terminou para Vitória ainda. Mas tá... Não terminou para Botafogo, não terminou para CRB. Então, assim, não, o Vitória pô. tem grande chance e não terminou para Londrina. Não, todo com 19. O único que tem 17 jogos aqui é a Chape, que tem 17 jogos. O Londrina tem 18 jogos. O CRB tem 18 jogos. Olha a classificação do campeonato. Olha a classificação. Novo Horizontino tem 19 jogos. O Vitória. 18. Então não acabou. Olha o CRB. Olha o Botafogo de São Paulo, tá com 17. A Chapecoense também com 17. Então, assim, o que interessa aqui, que ainda pode mexer aqui, é o Vitória. O Vitória ele pode subir para ser líder. E o Botafogo, o Botafogo tem 2 jogos a menos, ele pode ir a 33, né? Então o Botafogo mas pode subir lá pra Série sexta. B hoje o Vitória joga com a Chape. Tá jogando agora, 7h da noite. Deve o resultado, o Vitória, que tem um time melhor do que a Chapecoense, e aí deve assumir o lugar dele, normalmente. Aí tá Londrina e Botafogo de São Paulo. Esses são os últimos 2 jogos da 19ª rodada. Não tem jogos atrasados. Vitória ganhando, volta a liderança. A não ser que a Chapecoense apronte. Que eu acho difícil. Muito difícil. E hoje pela manhã, gente, a gente teve... Não, vamos primeiro terminar o Brasileiro da Série A. Sábado. Vamos pro Brasileiro da Série A. Vamos pelos Brasileirão. Depois a gente chega no Brasil aqui, que jogou hoje pela manhã. Flamengo e América Mineiro. O calo no olho também. Eu acho que esse final de semana teve um monte de jogo assim, né? O melhor jogo que teve da rodada, pra mim, foi Grêmio e Atlético Mineiro. Tá certo. O Flamengo começou o primeiro tempo. O São Paulo colocou de volta o Quarteto Mágico. Pela primeira vez, volta o Quarteto Mágico de 2019. Bruno Henrique e Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Tá certo? O problema é que a recomposição não é mais nada. Porque a idade não é a mesma. Aí o que é que acontece? Os primeiros 15 minutos o Flamengo sufocou o América. E aí depois o América começou a segurar, né? Você cansa fazer aquela pressão que o Flamengo estava fazendo. O segundo tempo o Flamengo volta irreconhecível. Mas qual é a minha observação com relação a isso? Eu queria entender por que o Flamengo não pode treinar. Se você der tempo livre para o Flamengo treinar, ele vira volta isso. Pior. Foi assim contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino, quando levou aquela goleada. Se ele estiver jogando domingo e quarta, o time é outro. Agora, mas se ele tiver uma semana de folga, ele volta pior. Nossa senhora, é melhor botar os cabos para ficar jogando. Vai ter uma semana de folga. Pega os pirraia dela, bota um time do meio da rua para jogar com o Flamengo. Porque se o Flamengo descansar, ele complica. Pior. Pega o Santa Cruz para jogar com ele. Foi a primeira... Foi o tropeço. O Botafogo não vem tropeçando. Quando o Botafogo tropeça, todo mundo atrás dele tropeça. A sorte foi o Grêmio, que o Grêmio passou, o Grêmio ganhou. E chegou a vice-liderança, mas o Grêmio tem um jogo a menos. Diminuir ainda. Então o Grêmio lucrou com a rodada. É Grêmio e Fluminense nesse jogo que tá faltando? Eu acho que é Grêmio e Corinthians. Também tem Corinthians. O Corinthians é isso mesmo, é Grêmio e Corinthians. E tem um monte de time aqui com 15 jogos só, pai. Tem... É o cara do rolo que deu da... América Mineiro, Curitiba. América Mineiro, Curitiba. O Vasco estreou, coitado do treinador. Corinthians. E pai. São Paulo também tem 15 jogos. Fluminense tem 15 jogos. E o Grêmio tem 15 jogos. Essa foi uma rodada estranha. O Palmeiras ganhou por 3-1 do Fortaleza. Foi, acho que um resultado normal para o Palmeiras. Bahia. Agora não foi essa facilidade. Não foi fácil. O resultado foi assombroso, né? O Fortaleza empatou o jogo. Quando estava 1-0, empatou em 1-1. E inspira cuidados. O time do Palmeiras inspira cuidados. A torcida está protestando. Querendo jogadores, porque tá faltando uma semana para terminar a janela de transferência, basicamente. Hoje é segunda. Faltam 10 dias para acabar a janela. E o avião não entrou no campo, não? Não, e o pior não é nada. Avião não joga, não, Ricardo. Pelo amor de Deus. Tá pensando que é o Santa Cruz, O que a torcida tá reclamando é isso do Palmeiras, você tem ideia. O Palmeiras, ele vem liderando o mercado
de títulos no Brasil junto com o Flamengo e Atlético Mineiro nos últimos anos, mas quem investe para trazer jogador é o Palmeiras. O Atlético Mineiro vem trazendo, o Flamengo vem trazendo, para você ter ideia. O Palmeiras fez uma proposta pelo Wendel, que o Flamengo disse que não queria. Aí fez a proposta ao Wendel. O Flamengo foi lá e disse ao Wendel, tá pensando em trazer. O Wendel fez vídeo cantando música do Gabigol, Isso, pulando. com a caixinha de som e tudo. Foi pra Rússia lá pra brigar pra poder vir pro Flamengo. Como é que pode? O Flamengo desdenhou do Wendel. O Palmeiras foi lá e disse, eu quero você. Vou fazer uma proposta em dinheiro pra você. Aí o Flamengo acena e ele desiste de uma hora pra outra. Então, assim, até a crítica lá em São Paulo, né? A crítica esportiva lá em São Paulo tem dito isso. Como é que pode o Palmeiras dizer que quer um jogador e o Flamengo acenar em pensar em querer, ele desiste do Palmeiras para vir pro Flamengo. Então, assim, alguma coisa de errado na gestão do Palmeiras. Alguma coisa séria de errado na gestão do Palmeiras. Então, é isso que eu digo. Futebol é gestão. Futebol, você tem o futebol como uma empresa. Responsabilidade. Ou então. A gente tá vendo aí o Santa Cruz, né? Que comparação. Você agora comparou. O Dudu, só o Dudu comprava o Santa todo. Bahia e Corinthians. 0-0. Se pudesse ser menos 0, tinha sido. Menos 0 também. Eu queria entender como é que o City fica olhando o Bahia de lá. A gente fez investimento no time do Brasil. Aí quando um dos sócios lá quando disse, rapaz, que bela porcaria nós compramos. Porque o Bahia, depois que o City botou a mão. O pior, pô. Será que o City vai deixar ir para a segunda divisão para poder começar a investir no time? Vai. O Bahia é um dos candidatos a cair. O Bahia é o primeiro que puxa a zona. E eu pensei até que nessa janela o City vai dar uma investidinha, só uma bombada. Ele não precisa de dinheiro, não. Se ele dá um sopro de lá, já bota uns 3, 4 jogadores. Eles têm jogador lá nos bancos, cara, de reserva que dá pra mandar pra cá. Tem jogador que dá pra mandar. Tem 35 jogadores, 40 jogadores no time do Manchester. Dizia, meu irmão, ó, tu tá jogando aqui, vai lá fazer uma fitinha, vender camisa daquele time, botava 3 caras da Europa pra cá e dizia, vai lá jogar. Agora, a Europa é diferente. O negócio é diferente. Tu sabe quem é o jogador, qual foi a transação mais cara da Europa da história até hoje? Um menino que todo mundo quer caidor, que só cai e tal. O menino Ney saiu do Barcelona pro Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros. Vocês viram quanto o Al Hilal botou hoje em Mbappé? 300 milhões de euros. E viu o que ele disse? Não vou. Quer não. Eu vou ficar um ano sem jogar. Eu só vou pro Real Madrid. Como o Sheik, né? Porque o Real Madrid disse, só falta um ano de contrato para ele. Então, o Real Madrid queria que facilitasse a situação, porque a multa dele é muito cara, 250 milhões de euros. O Real Madrid disse, eu não vou pagar a multa se o cara, em 6 meses, pode assinar um pré-contrato e sair de graça. O Paris Saint-Germain disse, eu só vendo pela multa. Aí sabe foi que Mbappé disse, eu não jogo. Pronto. Eu só jogo no Real Madrid. Aí o Paris Saint-Germain achou proposta e tal. Aceita uma dessas propostas. Não quero. Ele não quis Bahia, ele não quis Al Hilal, ele não quis Manchester United. Eu só vou pro Real Madrid. Mas o Real Madrid eu não vou vender, porque o Real Madrid quer uma proposta bastante. Pronto. Aí o Paris Saint-Germain viajou para fazer a pré-temporada. Mbappé ficou na França. Ele vai ganhar o salário dele da arquibancada, assistindo. Tirou onda. Agora, imagina o que é o Sheik também, né? Porque a gente tá falando de milhões, o Sheik. Faz mal não, então você não vai jogar. É milhões, se falando milhões de euros, cara. Não, fica aí. Não vai, acabou-se. Não vai, quer jogar, fique se jogar. Aí você entende um time desse, vem comprar um. Imagina o que ele pode fazer com o Bahia. Mas eles podiam ter mandado pelo menos 2 ou 3 jogadores. Ó, vai ali. Tu não tá sendo aproveitado aqui pelo Pepe. O Guardiola. O menino Guardiola. Vai ali no Brasil. Fazer um rendezvous. Fazer festa, vender camisa pra gente ganhar dinheiro, pra gente recuperar o que a gente investiu. Botava 3 jogadores de nome aqui, de banco, de reserva lá, velho. O cara dizia, oxi, vê um europeu jogar aqui. Todo mundo com a camisa, cara. Tava estampado o nome ali do cara. Então tá. Isso aconteceu com o Santa Cruz. Quer vender camisa, mandava um quarto zagueiro lá do dava time. Certo, não, dava certo não. Por que dava Porque certo? Os cabas da torcida não iam saber chamar o nome do jogador. Homem, eles chamam os jogadores pior aqui, cara. Aqui é Pipi. Tem que ser, pro Santa Cruz ser Pipico, Chiquinho. É. Se não for. Qual foi o melhor jogador do Iguaçu?
só o time do Santa Cruz. Eu só lembro que eu Calcinha. sempre goleiro. Banana. Birigui. Aí joga Jacozinho. Aí Chiquinho. Pipico. Tampico. Se não for desse jeito, Pitico. É o nome de jogador. Santa Peteleco. Cruz. Santa Cruz. Só sabe esses times, esse jogador assim. Você já pensou pegar um cara lá como Aubameyang, lá da Inglaterra. Chega aqui, sabe não, chama não. É Mayang. Aubameyang. Mayang. É o do cabelo comprido. É do cabelo Yang. Mayang. É. Não dá certo não. Aqui dá certo não. O Santa Cruz dá certo não. Lembrando, quem foi o melhor jogador do jogo do Iguatu? Calcinha. Calcinha. Eu não quero nem saber porque botaram essa blink dele. Cuiabá e São Paulo. Pra mim é Jogão. surpresa. Pra Jogão. mim é surpresa, porque... Né? A surpresa foi o Davis não fazer gol É. no time paulista. Dorival pessoal. Júnior expulso. Você que tá assistindo a gente aí, inscreva-se no canal, compartilhe, ative o sininho para dar aquela fortalecida no nosso canal. E lembrando que a gente tem aqui no link na descrição, que a gente coloca sempre, o nosso clube de membros, para você se inscrever, pra você virar membro do nosso. Como é que foi a rodada? Nem vi a rodada. Eu fiquei em terceiro. Não, porque tá terminando, eu acho ainda. Né? Ainda tem hoje o jogo. Tem que ficar. Meus jogadores no Cartola já morreram. Todos aqui já pontuaram, não tem mais o que pontuar, não. Só que tem quem pontuar é tu aqui, pelo que eu tô vendo aqui na lista. Só tem um jogador do Fluminense no teu time que ainda falta pontuar. E eu tô perdendo, rapaz. Olha, eu tô em segundo nessa rodada. Mas ele já jogou o jogador dele todo. Tem que ver que meu falta jogar. Porque quem tá liderando é o Marcelo Cruz nessa rodada. Quem é teu Fluminense, jogador do Fluminense que tá no teu time? Só falta ele. Pelo menos que eu vi nas estatísticas, é que tem um jogador do Fluminense da tua... Pronto. É o Ganso. Tu tá Felipe Melo? Pronto, então... Bom, tá lascado, ele vai ser expulso, ponto vai perder. Pai. Voz do Além ficou em quinto. Abraço pro nosso amigo Bueno, que ficou em casa hoje descansando. Abraço, Bueno. Valeu. Pediu folga, a gente liberou. Pediu folga. Agora você vai estar lascado, quando já vai trabalhar em dobro, viu? Vai ter que ficar na bancada e na Voz do Além. Lascou-se. Eu tô em terceiro. Não escalei muito bem essa semana, não. Eu coloquei jogador do São Paulo, pensando que o São Paulo ia ganhar do Cuiabá. Acabei me lascando nessa... O Davidson que ia fazer o gol. Quando ele perdeu, a minha pontuação foi lá pra baixo. Brincadeira, cara. O São Paulo me prejudicou aí na rodada do Cartola. Grêmio e Atlético Mineiro, a gente já tava falando aqui na bancada que foi um jogo muito bom. E o Grêmio... Muito bom. Vamos lá. O Grêmio ganhou o jogo. Gol de Ronald. Mas não foi Ronald McDonald, não. E é um moleque novo. Um moleque novo que já mostrou as credenciais. Agora, assim, tá um rolo do caramba com o Luiz Soares, né? Vai, não vai, vou. Ô, Antônio, tu lembra que a gente falou aqui na bancada que o Luiz Soares ia se aposentar? Entendeu qual foi o que foi que aconteceu depois daquele jogo Flamengo que ele esqueceu de se aposentar? O Inter Miami. O Messi ligou pra ele e disse: ó, bicho, tu vem pra cá, a gente vai fazer proposta. O Luiz Soares achou que ninguém ia querer mais ele. Depois que ele saiu do Nacional, ele ficou aqui, ele fez 70 milhões de euros. A multa do Luiz Soares. Ele ganha 2 milhões por mês. Mas a multa é 70 milhões de euros. Aí, o Messi ligou e disse: ó, bicho, tem uma casa boa aqui do lado da minha. Tem uns carros bons aqui. Tem uns goró bons. Aqui o cara vai pro mercado, ninguém sabe quem é a gente. Aqui nos Estados Unidos ninguém gosta de bola mesmo, ninguém sabe quem é a gente. Aí Luiz Soares disse: eu vou. Aí só eu vou me aposentar. Eu tô com problema no joelho, vou me aposentar. Só que ele descobriu que a FIFA tem um mecanismo agora que se você tiver num clube e você disser que tá contundido, você tem que passar 3 anos sem poder jogar. Se você jogar desses 3 anos, você tem que pagar a multa mais uma multa em cima. Então seria uma multa e meia para poder compensar o clube. Quando ele descobriu isso, aí o empresário disse: não, ele vai aposentar mais não, ele vai jogar. Voltou para cá. Aí agora ele se mudou que não quer jogar mais. Tá certo, paga a multa, mas não quero. Ele ofereceu agora, o que ele ofereceu? Eu devolvo o dinheiro que eu ganhei até agora. E pago o que eu tenho para ganhar ainda, até o final do ano. E você me libera. O presidente do Grêmio disse: não vai. Só que ele vai lá e diz: mas eu tô com problema no joelho e não vou jogar. Aí Renato tá puto, porque Renato disse assim: peraí, ó, eu quero um jogador.
Ele não Aí quer jogar. fica o stick encolhe, só ele fica ou vai. Renato deu entrevista. Isso é com a diretoria, eu não quero saber. Perguntaram ele joga contra o Flamengo, então. O Luiz joga quando ele quer. Imagina agora, um jogo decisivo quarta-feira, pelas semifinais da Copa do Brasil. E o treinador não sabe se pode contar com o jogador ou não. Só no futebol brasileiro acontece isso. É uma palhaçada. O Atlético saiu reclamando, não sei o que foi ontem do jogo. Reclama com razão. Reclama com razão. E assim, o Atlético jogou muito mais bola do que o Grêmio. Nota-se. O Grêmio ontem foi com jogadores poupando, né? Não, só não tinha o Luiz Soares. O problema do Grêmio é o seguinte, é que... Vamos lá. O problema do Grêmio é que o Grêmio fez o gol no começo. E aí foi segurar o resultado. Eu acho isso complicado. Mas o Renato tem isso de querer segurar o resultado. O Atlético, sabe por que o Atlético não ganhou o jogo? E porque o Atlético tá mal na tabela? Quem é o treinador do Atlético? Luiz Felipe Scolari. Ave Maria, tá Quantos jogos o Atlético ganhou depois do... Nenhum. Tô olhando. Lembra que eu falei? Não, nenhum. Com Goiás. Nenhum ele ganhou. Empatou com o América Mineiro. Meu Deus. Veja só. Eu tô vendo aqui, só empate e derrota. É o que eu disse aqui. Lembra que eu disse assim, que no Brasil você troca um treinador, aí você não pensa no time, você pensa no que está contratando. O Cudê jogava com o time para frente. Aí pegou, o Filipão vem e joga o time para trás. Como bexiga o time vai entender, de uma hora para outra, essa mudança repentina de direção. É a mesma coisa eu contratar Antônio e dizer, Antônio, a gente vai para Recife. Aí Antônio sai daqui com o carro, quando chega em Gravatal, eu queria passar por Custódia. Não tem lógica. Como é que faz isso? Como é que dá isso? Como é que o cara vai chegar? Não, a gente vai para Custódia e de lá a gente vai para Recife. É o que tem acontecido com os times no Brasil. É brincadeira. Ou você troca um treinador pensando no time que você tem. No método de jogo dele. Ou então você tem dinheiro para fazer o time que o treinador quer montar. Feito o Santa Cruz, né? Que tem dinheiro para reformular o time no meio do campeonato. Como é que o cara fez um time para o Pernambucano? Acabou o Pernambucano, ele reformulou o time para a série. Não, ele reformulou o time para jogar o restinho da Copa do Nordeste que tinha. E depois reformulou o time de novo para jogar a Série D. É Sandro 3 elencos, cara. Sandro trouxe, Sandro Barbosa, o Jumento, trouxe Felipe Conceição, aquele desanimado. Botou o trança. Faltando 2 jogos, trouxe o Eduardo Pisa mesmo. Para levar Pisa. Para levar Pisa mesmo. Aí assim, 2 jogos. O futebol brasileiro, a gente precisa ter, aí depois a gente quer comparar com o europeu. Não tem como. Né? Aí depois não entende o que está acontecendo agora. É a primeira vez na história que o Campeonato Brasileiro tem mais treinador estrangeiro do que nacional. Porque os treinadores são, parece que 12 estrangeiros, 11 estrangeiros e 9 brasileiros. Aí vejam só uma coisa. O melhor brasileiro hoje é o Dorival. Mas, e não é dos novatos. Não é da nova safra. Eu tô falando do que o pessoal melhor, fala, né? Assim, não, tem que haver uma renovação. Dorival não é renovação. Na verdade, o que tem que ver, o que tem que haver hoje é uma moralização do futebol. Veja só. Quem tem um time? O dirigente que tem um time. Por isso que eu falo muito na questão do profissionalismo de quem está lá na frente da direção. Do Dorival que eu preciso falar. Veja, quando você tira um treinador, o teu time perdeu um treinador, você tem que buscar alguém que tenha o perfil parecido com o time. Porque esse treinador, ele vem, ele não vai entrar em campo, ele não vai fazer. Aí, por exemplo, você pega o Filipão, gosta de jogar com 3 volantes. O Cudê jogava com 2. O Filipão até tentou botar. Bom, tu sabe uma coisa? Quem estava comendo a bola no Atlético esse ano? Quem era que era o fazedor de gol? Paulinho. Chegou, todo mundo dizia, o Paulinho faz gol todo jogo. Chegou o parceiro ideal para Hulk. Depois que o Filipão assumiu, ele não faz mais gol. É lógico, o time mudou a forma de jogar. A bola não chega mais nele como chegava antes. Porque quando o Cudê pediu o Paulinho, entendia aquele jogador para o esquema dele. Esse cara eu preciso dele aqui, porque eu vou fazer com que a bola chegue através desse cara aqui e a bola vai chegar nele. Aí chega o cara, não, vamos tirar um meia, bota mais um volante e tal. A bola chega como? Aí vê o que o Atlético contratou recentemente. Allan Kardec. Trouxe Paulinho, Allan Kardec e Pavon. 3 atacantes. Aí tu bota um treinador que é defensivo. Como é que municia atacante? Quem seria um técnico ideal para o Atlético Mineiro hoje? O Atlético Mineiro tinha que ter um treinador hoje que fosse, por exemplo, ele não perdeu o Cudê. Quando ele tinha perdido o Cudê, eu teria ido buscar o Aguirre.
Tá certo? Que era no mesmo nível Que tava aí no Olímpia, que vai jogar. patamar. Que tava no Olímpia, que vai jogar contra o Flamengo. Não, o cara tá classificado na Libertadores. Deixou o Olímpia agora. O time que vai jogar contra o Flamengo a Libertadores, as oitavas, não tem treinador. Tá sem treinador e perdeu o goleiro também. O goleiro machucou lá, vai jogar sem o goleiro titular. Então, o que é que acontece? 50-0 sem o goleiro. Você vai buscar. Jogar sem o goleiro. Você ia buscar. Tinha lá treinando o Del Valle. O cabelinho. Eu vou lembrar o nome. Se não me engano. Eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco. Você pega um treinador que seja. Que gosta de produzir o jogo, não que retenha o jogo. O Filipão gosta de um jogo, de um time reativo. Você tem um perfil de time propositivo. Então tem que ter um treinador que jogue dessa maneira, que jogue pro ataque. Aí você monta um Miguel time. Ángel Ramírez. Isso, o Ramírez. Aí hoje quem é que pega? Aí pega o Filipão. O Filipão ganhou a Copa do Mundo. Tá aposentadão. Não, e ganhou a Copa do Mundo como? Cheio de zagueiro, pô. Então, assim, cheio de defensor. Se você quer um cara defensor, beleza. Teu time tem que ser um time defensor. Se você quiser um time pra frente, tem que você ter vai buscar um treinador pra que frente. joga pra frente. Ó, bora seguir que a gente tá quase chegando aí com 40 minutos de programa. 41 minutos de programa já, pelo que eu tô calculando aqui. E a gente ainda tem muito pra falar. Tem Copa do Brasil no meio de semana. Copa do Mundo Feminina que hoje o Brasil jogou. Teve alguns jogos aí. Jogou não, deu show. Então, Deu show. Com Arigol. Fez 3 gols hoje de manhã. De Maragogi aqui, viu? Maragogi, Alagoas. Red Bull Bragantino Internacional foi um jogo 0-0. Feio também o jogo. Santos e Botafogo, 2-2. Pra mim, a surpresa do campeonato foi do campeonato não, dessa rodada foi o Santos abrir 2-0. E deixar empatar. E quase que o Botafogo virava o jogo. Ali no finalzinho. No finalzinho. Mas eu acho que agora, o que é que aconteceu nesse jogo pra mim? O Botafogo sentindo a adaptação do novo treinador. Essa coisa que a gente tem falado do treinador. São perfis que vai ter que se adaptar. Mas aí o perfil desse técnico agora do Botafogo novo, ele é diferente do perfil do outro? É porque o grande problema é que quem vinha da Europa, a galera que tá vindo da Europa, a gente vai precisar entender uma coisa. Quem tá vindo da Europa adora jogar com 3 zagueiros. É moda na Europa jogar com 3 zagueiros. E cada um tem uma filosofia. Mas o brasileiro não tá habituado a jogar com 3 zagueiros. Você veja a agonia que passou... Cerveja? Não, a gente pode tomar cerveja, não. É água. Você vê a agonia que passou o Flamengo com o Vitor Souza. Com Paulo Souza, com Vitor Pereira. E no começo com o São Paulo. Até que São Paulo vai lá e ajusta. São Paulo não joga mais com 3 zagueiros. Por quê? Porque é difícil no Brasil. Querem treinador europeu. Agora o treinador europeu vai vir com a consciência de jogar com 3 zagueiros. Deixa eu voltar aqui pro brasileiro da Série A. Tá rodando agora Fluminense, tá jogando... Fluminense-Curitiba, 0-0. Pelo menos até agora tá 0-0. Ainda tem um jogo aqui da rodada ontem. Brasileiro da Série A, Vasco. Falou o que é do Vasco? Eu não vou nem terminar. Atlético Paranaense 2, com um jogador expulso ainda. Vocês têm que ver uma coisa massa. Zé Ivaldo expulso. Não, aquele lance. O Edmundo, ele tá com um canal. Ele pegou lá só os vascaínos e ele transmite os jogos do Vasco. É como se fosse a rádio Muita Neto. coragem. A rádio, ele fez a rádio do Edmundo lá. E bota lá na rede pra você ver que eles estão conversando. Aí assim, Edmundo, eu dou por visto. Edmundo, Eric Johnson. Tava aquele Alex Alves, que é o jogador do Vasco. E você tem que ver. É hilário. Porque assim, o Eric Johnson tá lá, não, agora vai, o Vasco contratou um treinador bom e esse cara foi do River e esse cara... O cara foi do River 1900 e bolinha. Moisés ainda tava aqui na terra, ainda tava abrindo uma vermelha quando ele foi treinador do River. Que é isso? Aí botou o cara lá, o coitado, cara. Ele estava... Você já viu o cara vibrar o VAR corrigir impedimento? Quando sai o pênalti para fazer o segundo gol do Atlético, aí o VAR pede para olhar se o Vitor Roque no começo estava impedido. Aí eu já vi o cara torcer por tudo, mas por linha não. Vai, bota a linha mais para lá. Um pouquinho.
pouquinho, Veja que Aldimundo. situação Aldimundo. chegou, pô. Não Cara, vai dar, não vai dar. Não, é- mas um pouquinho, 1 centímetro, 1 centímetro. É pênalti mesmo, eu não me lembro qual foi o resultado, foi o jogo. Foi um jogo aqui no Brasil que teve o VAR no telão do estádio. Foi isso mesmo que aconteceu? Não, todo jogo agora tem. Tá no telão. É regra agora. O VAR agora ele é apresentado em Mostrar tempo pra real torcida no agora. telão. O que O aconteceu? problema é que o VAR tá errando. Aí a torcida pior fica ainda. braba. Porque a Pior do Flamengo, Puta merda. do Flamengo, o impedimento que teve do Gabigol contra o Fluminense, eu creio. Sim, sim. Eu vi os caras. Só quem viu foi o VAR, VAR. o impedimento. Na hora que mostrou lá, a própria torcida começou a gritar gol, o Gabigol chamou assim. Vamos cantar. Aí quando eu olhou pro juiz e disse, tu não viu não, cara. Eu tô Ali, ó. atrás, pô. Não, mas a linha, o cara disse que a linha, não sei o que lá. Então, assim, essa linha agora, o pessoal tá vibrando pela linha, que é uma vermelha e uma azul. É. Se elas estiverem uma em cima da outra, o camarada tá em posição legal. Se uma passa, aí os caras ficam lá, não, a linha azul tem que voltar, volta. Aí eu nunca vi o cara narrando um jogo torcer pela linha, já viu? Nunca vi. Assista isso pra você ver se tá Não, eu ridículo. assisti, eu fiquei olhando, eu digo, por que estão olhando, cara? Eu fiquei olhando, eu fiquei vendo o jogo, os caras olhando pro telão, de que tá acontecendo o quê? Aí agora no telão. Agora Mas o E tá- microfone não do tá- árbitro tá saindo na caixa não, também? que isso é o errado. A Na- FIFA disse que tinha que ter. Na Copa Não do tão fazendo, Mundo, não. na Copa do Mundo feminina, eu Já assisti tem. na madrugada, eu vi quando a árbitra que tava apitando em inglês explicou que aconteceu um offside, ela disse em inglês. Ai, doido, tá Como até é o nome? engrezado. Offside. Poxa. Ela disse que tinha Eu gosto só rolado... no feijão. Tá certo. Tá bom. Bom, ela disse que tinha rolado um impedimento e explicou o que tinha acontecido no microfone para o estádio inteiro. Então, todo mundo entendeu o que ela falou. Então, feito no futebol americano, que eles param e explicam para Tanto no futebol americano quanto na NBA. É. O juiz, a decisão do juiz, ela é comunicada aos torcedores, que eu acho isso um respeito com quem tá assistindo. O público. É. Tem que haver esse respeito ao público. E espero que no futebol brasileiro não fique só no telão, não. Que aquela conversa ali do VAR Saia com também. o árbitro de linha, ele saia para a caixa de som pra gente entender o que tá rolando. Se já é É pressão, imagina o respeito, outside tem que já. respeitar. Eu Não, mas acho, tem que eu acho, respeitar o público. eu acho que é correto que assim, quando o juiz decide voltar atrás de um lance em que o público, assim, qual é o conceito do futebol americano do basquete? É que o público viu algo e comemorou por aquilo. Você tem que justificar por que você vai tirar aquele prazer dele. Olha, esse gol aqui não foi gol devido a isso e isso. Então você justifica o cancelamento do prazer do camarada. É. Então, eu acho um respeito Mesmo que com o VAR não torcedor. saia na caixa de som, haver a explicação pós a imagem. O juiz dizer o que juiz levou parar, a essa decisão. Feito tá rodando agora na Copa do Mundo. A juíza parou. E até outro que eu vi que ela fez penalty. Ela apontou e ela explicou que verifiquei no VAR que rolou um pênalti. E explicou para o público do estádio. Porque o áudio que estava saindo ali entre ela e o árbitro de vídeo não saiu para o público. Mas aí depois que terminou, ela fez o sinal de que foi ao VAR e começou a falar para o público inteiro. É corretíssimo. A FIFA está de parabéns com essa atitude que vem Isso sendo... Isso vai acontecer em todos os campeonatos. Isso vai acontecer em todos os campeonatos. Daqui a 10 anos chega ao Brasil. No futebol brasileiro, porque assim, nem o árbitro sabe aqui porque o VAR mandou anular. Que é aquele pênalti do Santos mesmo. Eu queria ver o juiz explicar. Olha, é porque o Gasparzinho, ele puxou o pé dele. Mas eu queria... Não, é pênalti mesmo. Não, mas assim, aqui no Brasil estão sendo disponibilizados após a rodada. Não, agora tem uma sessão piada. Seneme, que é o presidente da comissão de arbitragem, ele tá fazendo uma live, como essa nossa aqui, só que não com essa qualidade, que a gente não mente, mas ele chega lá e diz, olha, aqui, ele chegou no lance do Flamengo, quando aquele lance do Everton Ribeiro, ele disse que o jogador do Palmeiras não exerceu carga suficiente, a força não foi suficiente. E ele, como é que ele ele sabe? Para que ele caísse. Aí depois tem um outro lance parecido, que assim, eu queria entender então, com o do Felipe Melo. Ao jogo Flamengo e Fluminense. Tem um lance do Felipe Melo que o Arrascaeta vai matar a bola. Ele vai tentar interceptar a bola e ele faz uma carga nas costas do Arrascaeta.
posterior, tem um lance no meio de campo. Aí esse não é marcado pênalti. Mas tem um lance no meio de campo em que o Cano vem vindo para cima do zagueiro do Flamengo. O zagueiro do Flamengo bota a mão nas costas dele e aí cabeceia a bola. Aí ele ele anula o gol do Flamengo, que saiu o gol do Flamengo de virada. Ele anula o gol, dizendo que houve uma carga sobre o Cano. Foi muito menor a carga do que foi a do Felipe Melo. Mas porque era na área, não é pênalti. Se for fora da área, é falta. Eu queria saber onde é que está isso na regra. A regra diz que o que é falta na área, no meio de campo, na lateral, é falta do mesmo jeito. Se um lance ele é idêntico, ele tem que ter a mesma avaliação. Mas estão se avaliando assim. Não. Isso aqui, se fosse fora da área, eu daria a falta. Mas é dentro da área, eu não vou dar o pênalti. Por quê? O que é falta dentro da área? Pênalti. Então bate. Esse é o problema. A arbitragem do Brasil ela não tem critério. Isso pode ser manipulação de resultado por parte da arbitragem. Sabe uma coisa que é ridícula? Vamos mostrar só a incompetência da arbitragem brasileira. O Seneme, fazendo essa live dele agora, ele explicou que ele já disse a arbitragem do Flamengo no Olímpico, quarta-feira. Vai ser o árbitro mais credenciado do Brasil, tá certo? Mas ele disse essa semana ele não apitou, porque ele está em treinamento para fazer o jogo de quarta-feira. Ele é o melhor árbitro do Brasil. Ele estava na Copa. E ele tem que fazer treinamento para apitar um jogo. Então, se o melhor árbitro do Brasil, o Klaus, para apitar o jogo de quarta-feira, ele tem que passar uma semana treinando para aquele jogo. Então, os outros jogos são uma porcaria, porque os árbitros não têm tempo para treinar, porque eles têm que estar apitando. Quem é o árbitro de São Paulo e Corinthians? São Paulo e Corinthians. Deve ser o Daronco. Se for botar lá, vai botar o segundo melhor, que é o Daronco, ou então o Wilton. Na terça-feira. Terça-feira, Vê se... 9h30 da noite. Não, mas tem que ver na internet, se eles anunciaram o Wilton Sampaio. o Wilton. É isso que eu disse. Ou o Daronco ou o Wilton. É assim. Agora vejam só. Botaram o Wilton para treinar? Porque se botaram do Flamengo e Grêmio, tem que botar o do... Não é tudo a mesma fase? É tratado, o futebol brasileiro, na arbitragem, é tratado com 2 pesos e 2 medidas. Porque no jogo do Flamengo tem que ter um técnico com arbitragem treinada e no outro não. Mas não é maldade. É maldade. O pior que não é maldade. Para mim, sabe o que é? É incompetência. Os árbitros daqui mas são aí horríveis. Eles estão privilegiando um time especificamente, um jogo específico. Isso tá errado. Fica onde, né? E assim, a qualidade da arbitragem. E a torcida do quer Flamengo... dizer que o Wilton, se ele errar para o Corinthians ou errar para o São Paulo, ele não teve treinamento, ele pode dar essa desculpa. Ele pode dizer, eu não tive treinamento e o Klaus teve. Por isso que eu errei. E aí? Pra você ter uma ideia, esse campeonato não tem uma rodada que não tenha tido pelo menos 2 erros graves de arbitragem. A arbitragem está influenciando, sim, no Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem um time bom, tá na frente, ok. Mas ainda assim, tem jogos que... O do Flamengo quanto o Botafogo é um deles. Tem problema do Palmeiras com o Botafogo. Teve problema do Botafogo, acho que com o Atlético Paranaense. Assim, você tem tido problemas. Todo rodada e eu não estou dizendo que o árbitro está favorecendo o Botafogo, não. Eles são ruins. Mas assim, eles têm que treinar, não é uma semana, não. É 6 meses treinando direto para ficar ruim. Para ficar ruim, eles tinham que passar 6 meses treinando. Sabe o que eu acho, cara? É que o futebol brasileiro ele não é com árbitro profissionalizado. Eles não são profissionais. Eles têm outras atividades. Pode pesquisar. A maioria deles são policiais. Pronto. Então, se você analisar, eles têm outra atividade. Ou então marombeiro, feito Daronco. O Daronco é marombeiro. Daronco comparado com o Daronco é o sonho de consumo do Danilo. Danilo é o nosso cara da técnica aqui, tá, gente? O nosso menino Daronco. Acho que ele não tá ligado quem é, não. Vamos mostrar uma foto daqui a pouco aí do Daronco. E a gente tem outro ainda, e a gente tem outro que sumiu, que eu não vejo mais. O Van Diesel. Sim. A gente tem o Daronco, e o Vin Diesel, que é o Robocop, e tem o Van Diesel, que ele é a cara do Van Diesel. Todinho. Nunca mais a gente viu também apitar o Van Diesel. Então, assim, a arbitragem brasileira tá uma vergonha. Por que a arbitragem europeia é melhor? Porque é profissional. Então, porque vive temos que começar. E se é profissional, porque você não pode. Você sabe que você não pode demitir o Daronco, né? Se ele não é profissional, não tem como demitir. Eles ganham diária por jogo. Exatamente. Eles ganham diária por jogo.
E assim, o que é que eu acho que esse árbitro tem que fazer? E o que é que Se a o profissão CNM, o que é que o CNM tá fazendo lá na comissão de arbitragem da CBF? Não, deixa eu terminar a pergunta. Ricardo, Não, o que é que o CNM tá fazendo lá na comissão de arbitragem da CBF se não é profissional? Sendo palhaço, né? Ele não é profissional. Ele tá fazendo o quê? Palhaçada? Isso que eu Fazendo do jeito... Ele torce pra que time? Tem que saber. Porque ele tá cara, eu manipulando o vou dizer uma resultado aí, coisa pra cara. você. Sabe o que falta aqui? No árbitro feito era Oscar Roberto Godoy. Sim. Sério. Você tinha Haidt. Você tinha o Arnaldo César É o Coelho. Jean-Pierre, Né? o juiz, o Van É, Diesel. o Van Diesel. Quando você pega as arbitragens que a gente tinha, o Brasil era referência. O Brasil, árbitro brasileiro. Arnaldo apitou final. Haidt apitou final. Apitou. Né? Simon destacou-se em Copa. Cara, mas assim, a gente tem que de Simon pra cá, profissionalizar. você não tem mais um árbitro que diga assim, não. O assim que teve foi o Sandro Meirahit, que se aposentou. Ó, vamos correr. Não esqueci do CNM, não. CNM bandido. Ó, vamos correr, porque falta 5 minutos pra acabar o programa e a gente vai ter que falar de Copa do Mundo Feminina. Eu vou passar os resultados que rolou de sexta-feira, que a gente falou. Um jogo muito difícil, o jogo da seleção. Até hoje, a gente vai falar do jogo do Brasil pro final. Jogou Filipinas e Suíça. Suíça ganhou 2-0. Espanha e Costa Rica, eu assisti esse jogo 3-0. A gente tinha que ter falado sexta-feira. Ia rolar, quando eu disse que ia assistir Estados Unidos e Vietnã, foi 3-0. Estreia do Vietnã em Copa do Mundo. Filipinas estreia em Copa Estreia do de Mundo. Copa do Mundo. Copa do Mundo no sábado teve Zâmbia, outro estreante na Copa do Mundo, levou 5 do Japão. Somente. Só, foi pouquinho. Uma surpresa aqui no campeonato teve a Inglaterra contra o Haiti, outro estreante. A Inglaterra só ganhou de 1-0. Esperava-se muito mais. Dinamarca e China, uma surpresa também esse jogo. Foi Dinamarca 1, China 0. Primeira vez que a Dinamarca vence a China. É, exatamente, por isso que eu disse que era surpresa. E no domingo, ontem, a gente teve na Copa do Mundo Feminina Suécia 2, África do Sul 1. Holanda, que é o Países Baixos aqui, 1. Portugal 0. Portugal é estreante em Copa do Mundo, tá? Primeira vez que vai. E França e Jamaica foi um 0-0, que foi a surpresa para o grupo do Brasil. E hoje, pela manhã, da Copa do Mundo Feminino, hoje, na madrugada ainda, Itália e Argentina 0. Coisa boa, a Argentina perdeu. Alemanha e Marrocos. Marrocos é estreante também na Copa. 6 para a Alemanha. Quase. Faltou a Beijinho. Aí o Brasil e Panamá, outra 4-0. Essa jogadora aqui. Gol. Ari Borges, que fez 3 e deu assistência de calcanhar para o terceiro gol. Se você ver a posse de bola, foi de 73%. Agora eu vou dizer com você. Como é que foi o restante do jogo? Vocês viram que é frio ali. A bichinha da área, ela saiu para a Marta entrar. E a Marta entrou, ela foi pro banco de reserva. Né? Quando terminou que ela foi dar entrevista, aí a câmera focou nela, ela tirou o casaco e tirou o colete para ficar com a camisa da seleção. Ela ficava... É triste. Frio. É frio. Tá frio lá. E coisa para se valorizar muito é que muitas das meninas estão estreando na Copa da Seleção Brasileira e muitas delas estão acostumadas com o futebol brasileiro, não jogaram lá na Europa ainda. Então, assim, o clima estava pesado. A Ari não estava jogando nos Estados Unidos? Ela estava jogando numa região fria. Não, estava jogando na Califórnia. Foi na Califórnia? Ela estava jogando no Racing Louisville. Como é? Homem, fala direito, rapaz. Lá ele. Aí, o próximo... Ela tá no Palmeiras. O próximo jogo da seleção brasileira é no sábado, contra a França. Jogão 7 horas da manhã. Porque 9h30 tem Panamá e Jamaica. Deve ser um jogo aí de dar calo na vista, mas vamos ver. E quarta-feira ela joga dia 2 de novo, né? Dia 2 contra Brasil e Jamaica. Aí a gente tem aí no meio de semana... Que a Jamaica diz que tem que fazer o exame antidoping, né? Brincadeiras à parte, vamos lá. Se fizer antidoping, dá errado.
Vamos lá. Corinthians e São Paulo na Arena Neoquímica. Copa do Brasil. O que esperar desse jogo? E aí, o professor de um lado e o Dorival do outro. E o São Paulo ganha. 1-1. Não acredito que o São Paulo Não, ganha. a gente não é pra falar mais de resultado. Eu acho que o São Paulo não ganha, não. Eu acho que não tem vencedor de jogo. Eu acho que vai ser decidido no Morumbi. Nos pênaltis, Mai? Não. Não. Porque se for nos pênaltis, o São Paulo ganha. É. O Corinthians ganha. É com o Cássio. E eu acho que a final é Flamengo e São Paulo. E na quarta-feira a gente tem Grêmio e Flamengo lá na Arena do Grêmio. Jogão. O Flamengo ganhar. Mas o Luiz Soares joga ou não joga? Aí, Porque ele joga quando ele quer, né? Tem que ligar pro Luiz. Ô, Luiz, tu vai. Tá afim hoje? olha aí, pessoal. Tá encerrando o programa. São 8 horas da noite. O programa hoje foi gravado, tá, pessoal? A gente gravou e daqui a pouco vai estar entrando no ar para vocês. Porque a gente tá com um problemazinho técnico aqui no nosso... Zão. Um problema grande, Zão. certo, pessoal? No nosso estúdio aqui, que no ao vivo ele tá cortando a voz do microfone. A gente não sabe como tá no gravado. A gente não escutou ainda, mas a gente espera que esteja de ótima qualidade o áudio para vocês. E a gente vai encerrar o programa Resenha nos Esportes por hoje. Se despeça aí da bancada, Ricardo. Um abraço, galera. Lembrando, curtam, compartilha, se inscreve lá, coloca a tua sugestão, que no próximo programa a gente fala, se Deus quiser, se assim permitir, na sexta-feira. Janderson. Pessoal, eu queria primeiro pedir desculpa, tá certo? Não é o que a gente gosta de fazer, a gente gosta de fazer no ao vivo para ter vocês presentes. Não ficou a mesma coisa pra gente, sem ter nossos amigos aqui. Eu tô sentindo falta de todo mundo que comenta. Então, assim, peço só mais um pouquinho de paciência, a gente tá buscando resolver isso e a tendência é que até sexta-feira a gente consiga resolver. A gente tem um convidado para estar na bancada, né? A lenda Timbó. A gente contactou Timbó. Timbó tá doido para vir, a gente conversou com ele. Vai ter muita história para contar, porque para mim é um ídolo do futebol local aqui, né? Jogou pelo Central, jogou pelo Porto também. Mas a gente só quer trazer Timbó com a qualidade, tá certo? Então, se durante a semana a gente vê que realmente a qualidade deu tudo ok, vai ficar tudo ok pro ao vivo, aí a gente anuncia para vocês a entrevista. Se não, a gente vai marcar para a próxima data. Mas a gente só vai trazer ele com qualidade. Então, mais uma vez, nos desculpem aí e nos acompanhem. Olha aí, pessoal, é com muita tristeza que eu digo que hoje a gente vai encerrar o programa agora, que na sexta-feira, se a gente não tiver resolvido o problema técnico que tá rolando aqui no estúdio, a gente vai continuar fazendo gravado o programa e vai colocar no ar a partir assim que terminar, a gente vai estar tentando colocar no ar. Então, você que está assistindo aí vai estar acompanhando de 8 às 9 da noite. A gente já gravando de 7 a 8. Você vai estar acompanhando a gente de 8 às 9. E deixe seu comentário, se inscreva, ative o sininho e compartilhe esse vídeo de hoje para seus amigos. E até a próxima sexta-feira, que fica acompanhando a gente aí no @Resenha nos Esportes no Instagram, para você acompanhar se vai ter a entrevista com o Timbó ou não, e se a gente vai fazer gravado ou ao vivo o programa. Então até a próxima sexta-feira e fiquem com Deus e aquele forte abraço.